Bom, voltamos a falar sobre a sessão de ontem da CPI, que deu o que falar com a prisão do depoente, o ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, mas os trabalhos não param e hoje é dia de ouvir a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato, e sobre a expectativa para a sessão de hoje, também os reflexos ainda da reunião dessa quarta-feira. A gente conversa agora com o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Mais uma vez, senador, bem-vindo, como é que vai? Muitíssimo obrigado, Tiago, Adriana. Tudo bem, né? Uma noite um pouco tensa, todos ficaram espantados com o festival de atrocidades que a gente viu ontem, né? De arbitrariedades. Mas é isso, a CPI conseguiu os holofotes que queria, né? Em grande parte da mídia. Exatamente isso é o espetáculo, é o objetivo de desgastar o governo por politicagem para 2022. Então, o povo que fique de lado, os empregos que fiquem de lado e que se faça a campanha de 2022 agora em 2021. Bom, senador, só avisando a nossa audiência, quem está aqui ao meu lado hoje é Kalina Sabino, nessa nossa emenda de feriado aqui na Jovem Pan. Senador, claro que o desfecho ontem foi muito criticado, a prisão do ex-servidor, depois ele pagou fiança, foi solto, mas eu pergunto, em relação ao depoimento dele especificamente, ele não se contradisse em relação à tal da reunião no shopping lá de Brasília? Ele disse que o encontro não foi marcado, que foi um encontro fortuito. De que maneira a senhora analisa esse depoimento de ontem? Olha, a contradição por cima de contradição, isso não tem a menor dúvida, né? A partir do encontro dentro de um restaurante, que é uma agulha no palheiro aqui em Brasília, que ele disse que foi casual e não pode ter acontecido dessa forma, com todo respeito, porque ali no dia seguinte já teve uma reunião. Então, o Cabo Dominguete e o Roberto Dias precisavam fazer, Tiago, uma cariação. Durante a sessão, quando eu percebi as inconsistências do depoimento, eu entrei imediatamente e já li ali durante a minha fala que se precisava passar por esse processo da cariação entre os dois, para saber quem estava faltando com a verdade, né? Então, esse procedimento seria fundamental, mas não. A CPI resolveu, e para mim era algo que já estava desenhado, né? Não é uma coisa calculada isso, já estava acertado para fazer, para dar essa voz de prisão, né? Para dar uma aquecida, né? Em todas essas narrativas que eles fazem. Agora, fizeram isso, além de ser arbitrário, foi assim, afrontou totalmente o nosso regimento interno do Senado, porque já tinha começado uma sessão onde a gente estava votando autoridades no plenário do Senado, e é claro, no artigo 107, que deve parar imediatamente qualquer comissão permanente ou temporária, que é o caso da CPI. Então, isso foi avisado, inclusive, até pelos governistas, né, que chegaram no começo da sessão e disseram: olha, o presidente Omar Aziz tem que parar a sessão. Está aqui, no regimento é claro. Mas não, deixou acontecer porque tinha que fazer esse desfecho e, infelizmente, ocorreu. Mas vamos seguir com serenidade, Tiago, porque o momento é muito delicado, né? As Forças Armadas ontem, infelizmente, elas foram desrespeitadas, né? Quem estava assistindo a sessão viu, né, a forma como o presidente Omar Aziz colocou, foi muito de forma pejorativa, jocosa, colocando a instituição numa situação difícil. E aí, o que foi que aconteceu? Depois ele consertou, quando o senador Marcos Duval disse: olha, não pode falar instituição, são alguns. Aí ele tentou consertar, mas aí já tinha feito isso. Então, é momento de pacificação. A gente precisa de diálogo, precisa ter serenidade, a CPI precisa acalmar um pouco essa ânsia. Vamos buscar corrupção, onde tiver que buscar indícios, investigar, fazer a cariação, né? Eles não querem ver estados e municípios, isso a gente já sabe, muito menos consórcio Nordeste, mas vamos seguir o fluxo normal, legal, para fazer o nosso trabalho. Senador, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, senador. Pois é, eu quero pegar exatamente desse gancho, né? Nós
estamos acompanhando o seu esforço no requerimento apresentado para a convocação de alguém como Carlos Gabas, do Consórcio Nordeste, que tem materialidade, que tem quase 50 milhões de reais que foram gastos para os respiradores que nunca chegaram numa empresa de fachada, ligada à maconha. O senhor mostrou muito bem isso. E, por outro lado, nós estamos vendo aí que o Renan Calheiros, o relator dessa CPI, né, já estava querendo pegar, com base numa fita, num áudio atribuído à ex-cunhada do presidente, o tema da rachadinha para levar para dentro da CPI da Covid. Quer dizer, desculpa, aqui de fora, a impressão que nós temos é de que as pessoas sérias e independentes que estão participando disso estão participando como coadjuvantes de um circo, de um picadeiro, né, para dar um verniz de seriedade. A pergunta que eu lhe faço, fora da CPI, os demais senadores não estão incomodados com a imagem que isso está causando para o Senado? Ontem, no plenário, Rodrigo, eu fiz um balanço do que está acontecendo nessa CPI há 70 dias e muitos senadores depois vieram falar comigo. Rapaz, eu concordo plenamente, tá? Eles estão incomodados, a maioria do Senado está incomodado, estão conversando com o presidente do Senado também, porque quem anda nas ruas, Rodrigo, quem anda, o parlamentar que pega avião de carreira, que vai na feira, que vai no mercado, ouve da maioria esmagadora da população que essa CPI não é séria, que essa CPI é uma vingança pessoal ali da cúpula, né? Então, você vê que o relator, ele atacou a Polícia Federal na semana passada, de uma forma... Vai sobrar o quê, Rodrigo Constantino? Atacando uma instituição que é acreditada pelo povo brasileiro top, como a Polícia Federal, né? Agora vem o presidente atacar as Forças Armadas. Olha só a que nível de insanidade nós estamos chegando nessa CPI. Então, o que você colocou agora há pouco do Consórcio Nordeste, por mais que sejam poucas vozes ali dentro cobrando, mas a verdade ela vai prevalecer, eu não tenho a menor dúvida. O bem, eu tenho essa convicção, porque a população que ainda assiste, a sociedade, que ainda tem estômago para assistir essa CPI, ela está muito consciente, querendo realmente toda a verdade, não uma parte da verdade. A gente vê isso nas redes sociais. Se não tivéssemos uma pandemia, as ruas estariam cheias. Então, o caso do Consórcio Nordeste envolve 2 ex-ministros do governo Dilma. Esse é o grande segredismo, esse é a grande blindagem para que a gente não investigue, né, esse escândalo que, para mim, é o símbolo nacional de corrupção durante a pandemia. Tem muitos erros no governo federal? Tem. E eu tenho dito publicamente a postura do presidente, especialmente causando aglomeração, uso de máscara, declarações infelizes sobre vacina, mas a gente precisa ter um equilíbrio nessa CPI e fazer algo de forma técnica e não querendo holofote, não querendo jogar para a plateia apenas com interesse eleitoral. Senador Girão, agora a pergunta de José Carlos Bernardi. Bernardi. Bom dia, senador. Senador, o que eu tenho a impressão de que essa CPI está jogando os holofotes para o lugar errado. Tem procurado problemas onde não existe e onde deveria procurar, que seria exatamente com a situação do Carlos Gabas e os 48 milhões dos respiradores de uma empresa de maconha, até agora não surgiu, e também os bilhões de reais que o governo colocou e injetou nos governos estaduais e nas prefeituras. Por que mesmo essa sequidão, essa cegueira toda? Olhar aonde não há problema e esquecer, blindar, não querer ver. Será que o próprio Senado não está mostrando o seu lado podre? Aproveitando as palavrinhas de Omar Aziz, o Senado está se revelando que tem um lado podre, é este, e se não fossem as manchetes dos jornais, essa CPI já teria acabado, não é? José Carlos Bernardes, você tem total razão, né? Eu acho que a cara dessa CPI que está mostrando para a população é uma cara de
agressividade, né, de desrespeito. Você pegar médicos que vieram aqui, especialistas renomados, e sair esse grupo chamado G7, que são oposicionistas, que tem até presidenciável lá dentro, Zé Carlos Bernardes. Os caras saem, dão as costas e vão embora e deixam os cientistas lá só porque não concordam com as ideias dele, com as teses, com as pesquisas, né? Então, é narrativa por cima de narrativa. E como tem uma grande parte da mídia que quer realmente esse desgaste, né? Então, eles jogam muito com a plateia. Esse é o fato. Agora, o que você falou com relação aos bilhões de reais enviados para estados e municípios é uma vergonha. Por quê? Porque a Polícia Federal já fez mais de 70 operações mostrando desvios, né? E a gente usou isso para um requerimento que deu origem à própria CPI. 45 senadores estão sendo vilipendiados porque esse nosso requerimento para olhar esses bilhões simplesmente não é olhado. Agora tem um detalhe. Além do Carlos Gabas, tem outro ex-ministro da Dilma, que não é do Nordeste, que comanda uma prefeitura aí em São Paulo, em Araraquara, que receberia parte desses respiradores, que não tem nada a ver com o Nordeste. Olha que coisa, seria propina, né? Isso está em relatórios do TCU, do Ministério Público e também da CGU, que é o prefeito de Araraquara, Edinho Silva, que é citado, mencionado nesse esquema. Então, um depoimento da dona dessa empresa da maconha que você citou, a Cristiana Prestes, que eu estou querendo chamar na CPI já faz semanas, né? Ela já disse que foi pedido superfaturamento para os respiradores, não entregues até hoje, dinheiro pago antecipado, quase 50 milhões de reais, e ela disse algo mais, disse assim, olha, são 2 irmãos de alma. Aí ela se referiu ao Carlos Gabas, ao ex-ministro que andava de moto com a Dilma, e o Edinho Silva. São 2 irmãos de alma que nos solicitaram e que uma parte desses respiradores fossem cobrir um outro escândalo que aconteceu lá em Araraquara. Olha que loucura o que está acontecendo, mas a CPI não quer, só quer olhar um lado. E eu acho que a gente precisa realmente, nesse momento, desvendar tudo o que está acontecendo. E o Senado, realmente, essa CPI é a cara de quem está à frente, né? A CPI é a cara de quem está à frente. A gente está vivendo um momento onde a verdade está muito exposta para todo mundo. E vamos continuar trabalhando, insistindo, com o apoio da mídia independente que quer realmente a verdade. Senador, o senhor fala, agora para a gente finalizar rapidamente, o senhor fala sobre a necessidade da verdade, que a população quer isso. Mas amanhã, por exemplo, está previsto um depoimento sigiloso do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E ele promete declarações bombásticas, enfim, de influência do governo federal na crise sanitária lá no estado. Como que a população vai saber qual é a verdade a respeito disso? Isso não questiona ainda mais a credibilidade dessa CPI? Primeiro lugar, Adriana, eu estou sabendo Kalina, disso por senador. você. Perdão, Kalina. Eu estou sabendo isso agora por você. Olha só, eu sou integrante da CPI, titular, e eu tomo conhecimento das coisas muitas vezes pela imprensa, aqui no corredor, na hora que estou indo para a CPI. Porque esse grupo G7 é um grupo autoritário, que se reúne, que toma as decisões, que muda a pauta horas antes. A gente estuda aqui por um depoimento, reúne a equipe, começa a pesquisar. Na hora eles tiram, não fazem mais, botam outros. Pra você ter uma ideia, o ministro Wagner Rosário, Kalina, Wagner Rosário, que é o ministro da CGU, Controladoria Geral da União, que já deu declarações na imprensa, acho que eu vi até com vocês também, dizendo que quer vir a CPI. E olha o detalhe, foi um requerimento meu, que foi aprovado pelos colegas. Deixaram aprovar esse. Estranhamente deixaram aprovar, mas não querem ouvir. Sabe por quê? Porque ele revelou 53 operações da CGU mostrando desvios gravíssimos em estados e municípios. Aí, quando veio isso à tona, não querem mais chamar. Olha só o que está acontecendo. Então, esse depoimento do Witzel, que eu já soube no começo da semana que não seria, querem fazer o espetáculo lá no Rio de Janeiro, ele deveria vir para cá. O que é que a gente tem que ir para lá, no Rio de Janeiro? Ele vem para cá.
né? Mas não, é narrativa, é espetáculo, tem todo um roteiro de cinema, de filme, com objetivo. Mas Deus é mais e acredito que a verdade vai triunfar e que a população vai entender o que está acontecendo. Senador Eduardo Girão, Podemos do Ceará, mais uma vez obrigado, bom trabalho, até a próxima. Até a próxima, parabéns pelo trabalho de vocês. Paz e bem.